Se limitarmos a razão, será que nós limitaríamos também o conhecimento filosófico? Hoje eu vou abordar aqui sobre um filósofo prussiano da cidade de Königsberg, que o nome dele é Immanuel Kant. Mas antes de aprofundar no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós aqui, eu já estou chegando na 26ª aula sobre nosso curso para iniciante na filosofia. Como você já abordou, ou já assistiu, ou se estuda filosofia, já conhece aquela questão da relação entre o racionalismo e o empirismo, e também já escutou falar de David Hume e John Locke, ou os contratualistas, ou sobre o contrato social? No século XVIII e até o século XIX, o começo ali, que vai ser entre aí 1724 e 1804, que vai nascer em 1724 Immanuel Kant, e ele vai morrer no começo do século XIX. Ele, após um tempo que ele ficou na faculdade, ele não gostava muito da faculdade, etc., ele acreditava que a pessoa só era uma pessoa madura a partir dos 39 anos, que as obras dele, como a Crítica da Razão Pura, Metafísica dos Costumes, Crítica da Razão Prática, Sonhos de um Visionário, são obras que ele escreveu só depois dos 40 anos. Ou seja, Kant já estava numa idade madura, e quando ele faz contato com David Hume, com as obras de David Hume, ele fala que David Hume tirou ele de um sono dogmático. Sono dogmático em que sentido? Que Kant ele tinha a percepção da metafísica tradicional. O que era a metafísica tradicional? A percepção da razão humana pensar em Deus, da razão humana pensar na alma e da razão humana pensar no infinito, no espírito e etc. Nessas coisas que transcendem a experiência humana. E Kant, ele lança um conceito de transcendental. Olha, não confunda transcendente com transcendental. Transcendental para Kant é esse mecanismo da razão em organizar conceitos captados da realidade em si. Se você está gostando deste conteúdo aqui, eu peço que você se inscreva no canal e comente aí o que você acha de Kant, como você está conseguindo entender esta teoria. Vamos lá ao conceito de idealismo transcendental de Kant. Isso é, para Kant, uma teoria do conhecimento. Como nós já abordamos uns tempos atrás, nessa idade aí moderna aí, da filosofia moderna, especialmente com Kant, a preocupação dele é epistemológica, ou sobre a teoria do conhecimento. Como nós conseguimos ter conhecimento da realidade. Então, o idealismo transcendental de Kant vai ser uma teoria do conhecimento que busca justificar a possibilidade do conhecimento científico. Ou seja, você usando seus pensamentos para pensar os dados da realidade. Como eu já abordei também em uns vídeos atrás, nesse período da filosofia moderna, muitos filósofos vão tentar colocar a filosofia como se fosse um conhecimento científico. Kant ele vai criticar muito a impossibilidade da metafísica ser um conhecimento científico. Mas Kant, há uma coisa nele aqui, ele critica a metafísica tradicional, mas ao mesmo tempo, hoje, avaliando o que ele fez, ele cria outra metafísica. Uma metafísica que não está lá no transcendente, mas está no transcendental. Eu percebo os dados da realidade, esses dados se transformam em pensamentos, esses pensamentos se transformam em ideias e essas ideias se transformam em teorias na minha mente. Então, tudo vai acontecer aqui. Essa razão que usa os dados empíricos para pensar a realidade. Se você é uma pessoa que estuda filosofia, já sabe que na filosofia há um estudo da lógica. E aqui eu vou pensar um pouco na lógica para nós entendermos Kant. Kant ele vai dizer que os filósofos antes dele, especialmente Descartes, Leibniz,
vai dizer que esses filósofos, eles usavam o método de dedução. O método de dedução era o quê? Eles pegavam os axiomas, as premissas mais aceitas, como todo mundo aceita que Deus existe. Então eu vou começar a filosofar a partir de Deus. Todo mundo aceita que existe uma moral universal, então eu vou filosofar a partir dessa moral universal. Kant fala que isso aí já é dedução. Você parte de uma máxima para chegar a uma conclusão. E Kant, ele vai criticar também, ele vai pegar outro método também, que é o método da indução. Que se lembra lá com David Hume? David Hume fala que não é garantia nenhuma de que se uma bola de bilhar bater em outra bola de bilhar, quer dizer que essa bola de bilhar vai bater em outra assim sucessivamente. Isso não é garantia nenhuma, mas pelo hábito a gente vai saber que isso levou a outra coisa. Então, em David Hume não existia essa questão de causa e efeito, mas existia a questão do hábito. De tanto a gente observar uma coisa, ela irá acontecer. Mas não é garantia nenhuma que no futuro vai acontecer da mesma forma. Agora, como você já entendeu aí sobre o conhecimento de dedução e o conhecimento de indução, dedução aí você pega uma máxima que já é aceita por todo mundo e começa a filosofar e pensar a respeito dela. Indução, você vê os fatos acontecendo e você induz a esses fatos. Aconteceu um fato 1, fato 2, fato 3. Desses fatos você faz uma máxima geral. A dedução já é algo já provado por todo mundo vê que esse fato é possível, então você parte dessa dedução para chegar a máximas. Então em Kant faz aquela questão do conhecimento a priori e do conhecimento a posteriori. Ele pega esses dois conceitos de indução e dedução para justificar outros conceitos que ele cria, que é o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. E vamos lá, vamos entender isso aí. O conhecimento a priori é o conhecimento que vem sem experiência, porque já seria dedução. Sem experiência, quando você deduz, quando já tem em sua mente que Deus existe, então você pensa Deus existe e Deus criou leis, criou o mundo e você vai filosofando. Então, um conhecimento a priori sempre será aquele conhecimento que você não necessitou da experiência para tê-lo. Exemplo, você viu um gato na sua frente e você vai ter a dedução geral de que todos os gatos miam. Então já é um conhecimento a priori, que não necessita da experiência, não precisa você verificar todos os gatos. E tem outro conhecimento, que é o conhecimento a posteriori. O conhecimento a posteriori é um conhecimento que necessita da experiência, ou seja, da indução. Você precisa analisar os dados para saber se aquele dado é possível. Exemplo, não vale a pena você pensar, você viu um gato e deduzir que todos os gatos miam, mas precisa você verificar uma quantidade consideráveis de gatos para provar realmente que o gato minha. Existe outro conceito da teoria kantiana, que é a questão do númeno e do fenômeno. Númeno e fenômeno. Essas são duas coisas aí que muitas pessoas ficam encaixando. O númeno é sem você adquire dados da experiência sem a ajuda dos sentidos. Então, o númeno é sempre aquilo que não está visível. Exemplo, é a limitação do objeto. Para Kant fala que a experiência que nós temos da realidade, a gente não consegue ver as coisas em si, porque as coisas elas não representam na sua totalidade. Em Kant existe também o fenômeno. O fenômeno é aquilo que você observa no espaço e no tempo. Exemplo, ele fala até a questão da dialética da ilusão. Você teve um dado da experiência, exemplo, você vê uma casa, o fenômeno colocou uma casa na sua frente, você viu uma casa no fenômeno acontecendo. Então você vai deduzir, vai ter a dedução de que dentro dessa casa moram pessoas.
mas automaticamente você não viu que existe pessoas ali. Mas o fenômeno mostrou, mas e você já deduz algo que não está explícito no fenômeno, já seria um númeno. Aquilo que não está visível, mas você já consegue deduzir. É por isso que quando você estuda muito filosofia, quando você vê alguém falando assim, a gente tem que voltar às coisas em si mesmas, a gente tem que ver a essência da coisa. Para Kant, é impossível você ver a essência da coisa, porque a coisa, ela não consegue, ela é limitada, ela tem um limite. O fenômeno, ele não mostra para você em sua totalidade, porque existe uma limitação. Aí dá espaço para Kant desenvolver mais a sua teoria, que é os limites no nosso próprio conhecimento. Que aí começa certas críticas à metafísica, que é muita ousadia de nós, seres humanos, pensar em coisas que estão para além do limite da razão. Ou seja, a razão, ela vai criando ideias. Aquilo que a razão não consegue alcançar, ela vai imaginando. Aqui em Kant você vê uma premissa para você saber que você tem um dado da experiência, que ele pegou isso muito de David Hume, você tem um dado da experiência, é o fato. Esse fato gera uma ideia e muitas vezes essa ideia gera imaginação. E muitas vezes você quer usar a sua imaginação para justificar a experiência. E normalmente, se você pegar 2 ou 3 pessoas para descrever o mesmo fato que está acontecendo, cada pessoa vai ter uma experiência subjetiva daquele fato. Então, o fato, todo mundo presencia o mesmo fato, o mesmo fenômeno que está acontecendo. Mas cada mente, cada razão tem uma forma de processar aquela experiência. Muitas pessoas vão chamar Kant de agnóstico. Agnóstico no que sentido? De que ele não nega, mas também não afirma a existência de Deus. Ele coloca a existência de Deus como transcendental. Algo que é capaz de organizar o que é certo, o que é errado em nossa mente, coloca a religião como se fosse algo, apenas uma norma moral. Não é à toa que em Kant, quando ele fala lá sobre o esclarecimento da pessoa, a pessoa sair da menoridade, a gente tem que pautar aqui que Kant está vivendo em um período do iluminismo. O iluminismo há uma grande valorização da razão. Em Kant, fala que a pessoa tem que sair da menoridade, se libertar, sair da tutela de pessoas e fazer o uso da própria razão. Aqui está uma liberdade. É por isso que muitas pessoas vão falar que Kant, nessa argumentação que ele faz, deu espaço para o relativismo. Outras pessoas falam que Kant também deu espaço para a crença no deísmo. Deísmo é o quê? De que Deus criou o mundo, existe um Deus, uma força divina que criou o mundo, mas este mundo não é controlado, não tem interferência desse ser transcendental, ou transcendente, melhor dizendo. Que esse mundo tem suas próprias leis e é observável essas leis, e esse Deus transcendente, a gente não consegue captar ele na sua totalidade. A gente consegue ter preposições aqui e a gente começa a deduzir essa perfeição de um possível Deus. Então, questão de alma, de espírito, de Deus, de infinito e de eterno, isso são só questões metafísicas, que isso está mais para a imaginação do que propriamente para um dado empírico da realidade. Então, Kant é um filósofo onde ele critica a metafísica, tenta trazer a filosofia mais para um plano mais científico, né? À toa que ele cria através de Kant é criado o criticismo kantiano, que vai ser uma filosofia crítica, que vai limitar a razão. Existem coisas que a razão não consegue captar, e essas coisas que a razão não consegue captar, a razão começa a imaginar, usar a imaginação. Kant ele vai estruturar um pensamento para uma sociedade laica. A religião vai ser apenas códigos morais para as pessoas viverem bem. Deus vai ser uma máxima imperativa, categórica, para você viver bem na sociedade. Não é à toa que Kant vai ter aqueles 2 imperativos muito famosos dele, que é o imperativo categórico e hipotético, que vai ser o quê?
O que é o imperativo hipotético? Eu faço o que eu faço, qual é o meio que eu tenho que fazer, quais são as coisas que eu tenho que fazer para alcançar determinado fim. Eu tenho que ser bom para eu ser bem visto na sociedade. Eu tenho que ludibriar as pessoas através da fala para que eu possa ser um bom político. Então é hipotético. Isso é um imperativo hipotético. O que eu ganho fazendo determinada ação? Isso a gente pode resguardar muito aquela questão lá de Maquiavel, nos vídeos que eu postei atrás aí. Então, o imperativo categórico é você fazer algo independente do bem e do mal que aquilo pode acontecer. Não é à toa que o pensamento de Kant vai entrar dentro daquela questão deontológica, que é a teoria do dever. Exemplo, que eu já dei muito esse exemplo, vou dar de novo, que o dever seu, se você é um tratorista e a prefeitura manda você derrubar uma casa, você tem que derrubar a casa, porque é seu dever fazer aquilo, porque está dentro da sua profissão. Então você pega o trator e derruba a casa, independente se aquilo é bom ou mal. Então Kant, ele dá um cheque na metafísica, cria uma metafísica mais transcendental, ele tenta fazer a união entre o racionalismo e o empirismo, que os racionalistas baseavam muito em ideias dedutivas. Kant falava que os empiristas baseavam muito em ideias indutivas. E Kant fala que existe uma grande relação entre a ideia, a dedução e a indução, entre a razão e o empirismo. E a razão e o empirismo, elas vão se relacionar aqui. Vai ter uma relação muito forte entre essas duas teorias. Sobre Kant é só isso que eu queria passar. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender as principais ideias. E até o próximo vídeo. Aí, fui!